Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o professor Alisson Smith e é uma honra estar conduzindo a leitura e os comentários de hoje. Nesse dia, nós vamos comentar os capítulos 19 a 21 de 2 Samuel, segundo Samuel, melhor corrigindo. E o texto ele se insere no período conturbado do reino de Davi, né? E esse período foi marcado pelas consequências dos seus pecados e pelas lutas internas pelo poder em Israel. Os capítulos 19 a 21 vão detalhar todos os esforços de Davi para consolidar novamente o seu reino após a rebelião de Absalão e também vai lidar com as questões pendentes de justiça e alianças. E qual que é o contexto histórico e literário que se encontra esses capítulos, né? Bem, antes do capítulo 19, lá no 2 Samuel 18, Davi ele enfrentou ali a rebelião do seu próprio filho Absalão, né, que terminou na morte do filho e na derrota das suas forças. Um profundo luto de Davi, né, por Absalão, mesmo sendo ele um traidor, ameaça alienar os seus próprios soldados e o povo que o apoiou. É nesse cenário que o reino quebrado, né, de um rei que se encontra emocionalmente abalado, que iniciamos o capítulo 19. Então, o livro de 2 Samuel, na sua totalidade, ele vai narrar a ascensão de Davi ao trono, seus triunfos militares, né, e a sua aliança com Deus. Mas também vai nos falar das suas falhas morais e das desgraças familiares e políticas. Os capítulos 19 a 21, eles fazem parte da seção final do livro, que muitos estudiosos veem como um apêndice, né? Ele é um adendo ali, contendo narrativas diversas que não seguem uma linha ordem cronológica, mas eles oferecem reflexões importantes sobre o reinado de Davi e a natureza da justiça e da liderança. E nossos comentários aqui para o capítulo 19, o retorno e a conciliação, ou falta da conciliação, né? Davi, um resumo aqui do capítulo 19, Davi é confrontado por Joabe sobre o seu luto expressivo, né, sobre Absalão, e que desmoralizava os seus homens. O capítulo vai descrever o delicado processo do retorno de Davi a Jerusalém e as negociações com as tribos, especialmente Judá e Israel, que vão demonstrar a fragilidade da união do reino. Os personagens aqui do capítulo 19, né, como Simei, que havia amaldiçoado Davi, Mefibosete, neto de Saul, eles buscam o perdão em favor do rei, revelando as tensões e lealdades divididas. E o contexto também vai falar sobre a decisão de Davi de perdoar Simei, mas com ressalva para o futuro, e que sua controversa divisão de bens de Mefibosete com Ziba, eles mostram a complexidade das suas decisões políticas e busca por estabilidade, e que isso nem sempre é alcançado de forma ideal. Os versículos chaves aqui, eu quero ler com vocês alguns deles, né? Que em 2 Samuel 19, do versículo 5, na versão NVI, que nós estamos lendo na ordem cronológica, né? Na versão NVI, 19, 5 a 7, ele fala assim: Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje humilhaste todos os seus soldados, os quais neste dia salvaram a tua vida e a vida dos teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas o que te odeiam e odeias os que te amam. Desde deste a entender hoje que príncipes e servos nada são para ti. Vejo hoje que ficaria satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, levanta-te, sai e fala amavelmente aos seus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nem um sol ficará contigo essa noite. E ele estará
E esta será a pior desgraça que já te sobreveio, desde a tua mocidade até agora. Então, esses são os versículos 5 e 7, 5 a 7, né? E nós vamos ler também o versículo 22, na versão NVI, né? Davi reagindo aqui, né? Falando, que tenho convosco, filhos de Zeruia. Acaso se tornaram os meus adversários? Deveria alguém ser morto hoje em Israel? Ou não sei eu que vive, não sei eu que hoje voltarei a reinar sobre Israel. E o versículo 43, também do contexto de 19, né, que é um versículo chave, fala: Então os israelitas responderam aos homens de Judá: Temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês. Por que então nos tratam com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor que o rei voltasse? Mas os homens de Judá responderam ainda mais asperamente do que os israelitas. E então, entrando no capítulo 20, nós vamos ver a rebelião de Seba, né, a crueldade de Joabe, a instabilidade política. Ela continua com a rebelião de Seba, né, um benjamita, que tenta novamente dividir Israel de Judá. E esse episódio ele evidencia que a unidade do reino era precária, né? Davi, ele nomeia a Amasa, ex-comandante de Absalão, para liderar o exército contra Seba, numa tentativa de reconciliação e para substituir Joabe, que havia caído numa desgraça, né, por matar Absalão contra as ordens do rei. No entanto, Joabe, ele demonstrando crueldade e poder, assassina Amasa traiçoeiramente e assume o comando, esmagando a rebelião de Seba. A figura de Joabe emerge como um poder paralelo e por vezes desafiador ao de Davi, agindo com brutalidade em nome da estabilidade do reino, mas também por seus próprios interesses. E os versículos chaves que nós vamos ler são dois por enquanto. E 2 Samuel 20, né, do capítulo 20, versículo 1, fala assim: Aconteceu estar ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim, que tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para suas tendas, para suas tendas todo Israel. E no versículo 10, 2 Samuel 20, ele diz aqui: Amasa não percebeu a espada da mão de Joabe, e este feriu no abdômen. Suas entranhas se derramaram no chão, e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e seu irmão Abissai perseguiram Seba, filho de Bicri. Então nós vemos aqui a morte aqui, né, de Amasa e a morte violenta, né, de Amasa por, por ser ferido no abdômen. E nós partimos aqui para o capítulo 21 e nós vemos a fome e justiça. Esse capítulo ele vai apresentar para nós uma fome de 3 anos em Israel, que Davi atribuiu à quebra de um antigo juramento feito aos gibeonitas por Saul, que havia tentado exterminá-los. Então, para aplacar a ira divina, né, e findar a fome, Davi ele entrega sete, né, desculpa, ele entrega sete descendentes de Saul aos gibeonitas, que os executam. E este ato ele vai levantar questões teológicas e éticas complexas sobre a justiça coletiva e a responsabilidade intergeracional. O capítulo ele também relata a comovente ato de Rispa, que era a concubina de Saul, protegendo os corpos dos filhos executados, o que move Davi a providenciar um enterro digno para eles e para os ossos de Saul e de Jonatas. E a parte final do capítulo vai listar algumas batalhas contra os filisteus
e as façanhas dos guerreiros de Davi, possivelmente para reiterar a força militar de Israel sob seu comando, apesar das tribulações internas. E os versículos chaves são três, que eu quero ler com vocês, que diz assim, o primeiro, 2 Samuel 21, versículo primeiro, diz assim, durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse, é por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. E o versículo 6, nós vamos ler também, a versão NVI, diz assim, que nos estejam entregues 7 descendentes dele, que não sejam entregues, né? Que sejam entregues 7 descendentes dele, para que os executemos e os exponhamos ao Senhor, em Gibeá de Saul, escolhido do Senhor. E eu os entregarei, disse o rei. E o versículos 10 a 11, também nós vamos ler sobre Rispa, filha de Aiá, né, que ela apanhou um pano de saco e com ele fez um abrigo para si sobre a rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva dos céus sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, tinha feito. Então, ela cuidou dos corpos ali dos filhos, né? E quando Davi foi informado, ah, que ela estava cuidando dos corpos dos filhos que foram mortos. Então, irmãos, o que que nós podemos aprender com essa história de hoje? Né? A primeira, esse resumão aí, bem rápido, né? A primeira lição, aplicação pessoal, que nós podemos fazer aqui é a liderança em crise e a importância do equilíbrio emocional, né? Primeiro que nós temos que compreender que em nossas vidas, né, seja em posições de liderança formal, tanto no trabalho, na comunidade, ou na nossa comunidade, na igreja, ou na informal também, né, na liderança informal, que é a família, as nossas amizades, é certo que nós encontraremos e enfrentaremos perdas e decepções. E nesse caso, é sempre vital processar nossas emoções, né? Mas também reconhecer quando o nosso sofrimento pessoal pode estar prejudicando aqueles que dependem de nós ou das responsabilidades que temos. E nesse caso, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né, entre a vulnerabilidade humana e a necessidade de seguir em frente é sempre importante. Precisamos também de Joabes em nossas vidas, que como pessoas honestas que nos confrontem com a verdade, mesmo que dura, para nosso próprio bem ou bem comum. É melhor ouvir a verdade do que 10 mentiras, né? Uma verdade dura do que 10 mentiras. E uma segunda aplicação aqui para os nossos dia a dia, né? É a reconciliação. E nossos relacionamentos quase nunca é um caminho simples, né? Essa reconciliação, perdão. E essa reconciliação ela vai exigir de nós muito esforço, paciência e muitas vezes o reconhecimento que a cura completa pode levar tempo ou ser imperfeito. Perdoar é sempre essencial para nós. Nos liberta, o perdão liberta a pessoa que foi ofendida também. Então, perdoar é essencial e reconstruir a confiança é sempre um processo. A gente deve ser realista sobre essas complexidades, né, que envolvem a restauração de laços rompidos, sempre buscando a paz, mas também estabelecendo limites saudáveis. Não é porque você perdoou alguém que você acaba esquecendo, né? Não, só Deus que faz isso. A gente, o nosso pensamento limitado, né? O pensamento, nossa alma, ela é como um HD.
que grava tudo o que aconteceu desde que você se lembra, né, por gente. E muitas vezes essas lembranças acabam nos, nos trazendo situações ruins na vida. Então, perdoar é sempre o melhor caminho. E eu queria deixar com vocês hoje essa reflexão. Foi bem sucinta, bem rápida. Que o Senhor Deus esteja nos cuidando, nos guardando, nos libertando de toda a amarra de Satanás. Nós possamos buscar o equilíbrio, né? A, a necessidade de seguir em frente. Nós temos que expressar nossas emoções sempre, né? Buscar ajuda pastoral, estarmos em paz com a liderança, né? Tanto a nossa liderança espiritual como a nossa liderança no trabalho, né? A gente tem que entender que, a, como falei, as nossas vidas, né? Nessas posições de liderança, nós muitas vezes enfrentamos perdas e decepções. E o script de Deus é perfeito sempre, né? Se acontecer alguma coisa hoje, no dia de hoje, eu te digo de alguma circunstância, Deus está no controle de tudo. Como eu sempre digo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E tudo coopera mesmo para o bem. Mesmo as circunstâncias ruins, mesmo as notícias ruins, Deus sempre está no controle, Ele nunca perdeu o controle. Que nós possamos entender que Deus é fiel nessas histórias. Ele foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e é fiel no futuro. Ele não muda. Que, que você possa refletir nessas palavras hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que você fique com o meu carinho, essas palavras que trouxe para vocês hoje. Em nome de Jesus, até a próxima. Deus abençoe.